Boa tarde, presidente, boa tarde, meus colegas vereadores, o público que assiste, né, o pessoal que está no plenário também. Primeira coisa, eu gostaria de falar, assim, que para a gente que está numa nova legislatura, né, e almeja entrar na Câmara dos Vereadores, é sempre inacreditável observar a forma como acordos são desfeitos, assim, e como isso interfere no nosso trabalho na Câmara Municipal, né? Quer dizer que uma audiência pública, uma reunião com o Conselho Gestor, a recepção do secretário em 3 dias, isso de maneira nenhuma favorece o pleno esclarecimento do projeto, de maneira nenhuma esclarece a possibilidade da gente fazer o debate, ainda que esse PL esteja sendo discutido há algum tempo, né? A gente sabe que vamos ter substitutivos, que vamos ter mudança nesse PL, e a gente não tem nem previsão de quando a gente vai receber esse substitutivo. Então, é sempre muito difícil a gente, com esse método, a gente conseguir fazer o debate que a gente almeja fazer com a população, com a sociedade e com a própria casa aqui, sobre os PLs. Né? Então, novamente, a gente vem fazer uma reclamação aqui sobre o método, né, de discussão dos PLs, especialmente os PLs que vêm do Executivo. Né? Então, é muito triste. Agora, quanto ao mérito do projeto, eu queria muito fazer uma reflexão aqui com meus colegas na Câmara, porque a história de São Paulo ela tem sido constatada como uma grande marcha rumo ao desenvolvimento e à riqueza. Não é à toa que na nossa bandeira, na bandeira da nossa cidade, além de um brasão de armas, a gente tem uma frase que diz: conduzo, não sou conduzido. Só que esse mito, né, a mitologia, né, dessa frase, dessa bandeira, dessas armas, ela esconde, né? Ela esconde os assassinatos, a exploração, a expropriação dos povos indígenas, a escravização dos negros, que sempre contou com a associação do poder público. Antes com a coroa portuguesa, depois com o Estado brasileiro independente. Essa brutalidade, né, sempre escondida, ela está vindo à tona, graças à denúncia constante dos movimentos sociais, que confrontam a imagem dos bandeirantes, dos jesuítas, como os grandes heróis, fora de questão, e expõem o seu lado escravocrata, o seu lado cruel. A gente revê os pontos da história para tentar construir hoje um mundo menos brutal. Isso é essencial. E isso passa também para a gente refletir nessa casa sobre como a violência racial, a violência de classe, se reflete nas políticas públicas e na legislação que a gente faz hoje. Se o objetivo nosso aqui, dos vereadores dessa casa, é enfrentar essas injustiças sociais, enfrentar o racismo, é bom a gente se preocupar com isso. Porque como dezenas e dezenas de dados, de estudos demonstram, a história de dominação racial e de opressão de classe da população brasileira, da população negra, da população indígena, da população pobre, para extrair riqueza, não parou com a abolição. Ela apenas sofreu constante atualização, né, para permanecer viva, e com muito floreio, inclusive, que a gente vê. Né? E isso, sim, isso tem a ver com a discussão que a gente está fazendo aqui hoje. Tem a ver com a Operação Consorciada Urbana da Água Branca. A história da cidade de São Paulo é marcada por planos desse tipo, de desenvolvimento urbano. E esses planos de desenvolvimento sempre têm constituído um eixo central: expulsar a população periférica, especialmente a população negra de seus territórios, apagar a sua história, banir as pessoas e enriquecer uns poucos a partir disso. Há uma promessa de que esse projeto leve desenvolvimento para a área que se circunscreve o perímetro. Porém, essa promessa de desenvolvimento não é diferente, não é nenhuma novidade. É a mesma promessa que a gente vê em planos de modernização do final do século XVIII, do começo do século XX, que inclusive resultou na expulsão da população negra da região central da cidade, depois na década de 70, com programas de financiamento voltado para a classe média, que se esqueceu totalmente das classes mais pobres, obrigando essa população a um termo que a gente fala na periferia, que é o se viralogia, né? Construir através de autoconstrução, longínquas, sem infraestrutura. Então, se a gente for ver do ponto de vista de quem sofre as consequências desse tipo de desenvolvimento, e não das empresas e poucos que se beneficiam dele, é hora da gente se perguntar: que desenvolvimento é esse? É desenvolvimento para quem? E eu começo dizendo que o desenvolvimento que se dá apenas sobre o solo não é desenvolvimento nenhum. Desenvolvimento tem que se referir a pessoas. O desenvolvimento que diz respeito apenas a obras grandiosas, a capital especulativo e a desenvolvimento não nos interessa. E não devia interessar a ninguém. Está levando a nossa humanidade à extinção. É sobre esses pontos que a gente precisa tratar e discutir a política urbana. É sobre isso que a gente precisa falar na Operação Consorciada. A gente sabe
que ela traz um texto sedutor, que promete levar infraestrutura para a área de incidência, mas na prática, a prática dessas operações tem mostrado que seu andamento sempre se resume à especulação e banimento. Até o presente momento, os programas de moradia que deveriam ser impulsionados pela operação estão estagnados. Já foi falado aqui hoje. Há uma morosidade injustificável para a construção das unidades habitacionais. E eu não estou falando da lentidão de meses, estou falando de uma lentidão de mais de 10 anos. Porém, a lentidão para construir essa moradia popular contrasta absolutamente com a velocidade espantosa para tirar as pessoas de suas casas, como ocorreu com as famílias da favela do Sapo, entre 2017 e 2011, que aguardam até agora o atendimento habitacional que foi prometido. Mais espantosa ainda é a velocidade com que ocorreram os empreendimentos imobiliários de moradia de alto padrão, que deram muito lucro, com um salto gigantesco de embranquecimento da população na área. Em um resumo, preto sai para o branco chegar. Pobre sem casa, rico tomando sol na varanda. E tudo isso não se dá por uma intervenção divina, que quis assim, mas se dá pelo conjunto de ações e omissões que nós, do poder público, fazemos com esse tipo de operação. A lei anterior conseguiu cumprir muito bem seu objetivo de gerar lucro e renda no âmbito do mercado financeiro e do capital especulativo, mas está fracassando em cumprir o que deveria ser seu principal objetivo, garantir direito à cidade e à moradia para a maioria dos seus cidadãos. E agora não é diferente com as reformas do modo como estão se propondo. Resultam novamente em especulação e, mais uma vez, em banimento. O projeto que nos apresentam com a palavra destravar visa apenas ampliar o efeito de especulação, ampliar a especulação reduzindo os valores de arrecadação, através de desconto, de outorga onerosa, de direito de construir. A gente tem que lembrar que aqui a gente está defendendo o interesse público e por isso não há qualquer justificativa plausível para conceder tais descontos. Afinal, a gente já tem experiências na própria cidade de São Paulo demonstrando que essa prática não induz a dinâmica imobiliária. Então, por que tirar esse dinheiro que iria para obras públicas, para a população, e dar para empresas do ramo imobiliário? A Tecnisa, por exemplo, cujos luxos só cresceram a cada ano. E as reformas seguem na linha do banimento. Esse incentiva a especulação, sem mecanismos de garantia efetiva do direito à moradia, sem a garantia de proteção dos territórios de cultura tradicional negra, só reforçam o apartheid da nossa cidade. Até quando essa casa vai ser conivente com esse tipo de projeto de cidade? A gente não deveria estar aprovando reforma legislativa, a gente devia estar nessa casa atuando para pressionar o executivo a promover as obras de moradia. Isso sim seria defender o interesse público. A operação urbana, na sua pregação, deveria garantir a lógica em que os empreendedores deveriam ganhar com o direito de construir, mas a população deveria ganhar com as obras públicas de infraestrutura. E acesso à moradia ao poder público, ganha com recursos arrecadados até aqui, que com certeza não ganhou. Foi a população com as obras de infraestrutura muito aquém do necessário e o direito de moradia completamente estagnado. Agora, a gente tem uma reforma que visa garantir que mais um ganhe também. E esse mais um é o poder público, que vai abrir mão da receita, concedendo um desconto absolutamente descabido. Qual é o interesse que a gente está defendendo aqui? Que tipo de cidade a gente está construindo? A gente precisa ser sincero com isso. A lei não precisa destravar nada. Se destravar da vantagem indevida para o mercado imobiliário. Não há a menor necessidade disso. A lei não precisa destravar, ela precisa ter suas diretrizes cumpridas. Ela precisa de mecanismos para frear os efeitos da especulação desmesurada e do beneficiamento exclusivo e excessivo do setor rentista. A gente precisa ter mecanismo que impeça que a valorização excessiva inviabilize obras públicas e expulse as populações de renda menor da localização. A gente precisa garantir que o território da cultura negra seja protegido. A gente precisa que as obras de drenagem prossigam, a gente precisa de mecanismos que aumentem a arrecadação e não que diminuam. A gente está sempre aqui o tempo todo falando que a gente gostaria de fazer um monte de coisa, mas que o governo não tem dinheiro, o executivo não tem dinheiro, tadinho. A gente precisa garantir que essa arrecadação tenha dinheiro para concluir as obras públicas de intervenção. E a gente precisa garantir o trabalho dessa casa, que essas obras sejam de fato realizadas, o que não aconteceu até aqui. Não tem sentido dar dinheiro para empresas gigantescas que vão muito bem, como a Tecnisa. A gente precisa de mecanismo que garanta uma cidade viva e para as pessoas comuns viverem, não apenas executivos, empresários, como ocorreu na Faria Lima.
ela precisa ser cumprida no que diz respeito à construção das moradias sociais. Ela precisa de mecanismos que garantam que as obras públicas não sejam inviabilizadas aos territórios negros e sua permanência nos lugares que estão, a permanência das pessoas e da cultura da cidade. Até quando essa casa vai tolerar esses projetos seguirem expulsando, já vou concluir, presidente, até quando essa casa vai tolerar esses projetos seguirem expulsando negros e negras, pobres, periféricos, para fora de suas casas, do seu território, da sua cidade? O plano é empurrar essas pessoas para onde? Quando o executivo vai parar de jogar responsabilidade para a esfera privada de problema que nós deveríamos resolver? Porque a esfera privada é muito eficiente, sim, mas para gerar lucro. E nós não deveríamos ter a lógica de gerar lucro. Isso sim deveríamos deixar para a esfera privada. A lógica aqui, nossa, é de garantir o direito da população para as pessoas. A gente ainda vai continuar debatendo esse projeto. É muito triste que a gente faça isso em apenas 3 dias, continue debatendo esse projeto em apenas 3 dias e sem a participação popular. É isso, presidente. Obrigado, vereador.